O Corinthians vive dias agitados no mercado da bola e nos bastidores, e dois assuntos centrais tomaram conta das discussões recentes: a insatisfação de Yuri Alberto com a diretoria e a tentativa frustrada do clube em dar um chapéu no Palmeiras por Ramon Sosa. Junto a isso, os nomes de Biel e Carlos Vinícius também esquentam as discussões sobre reforços e decisões que para muitos soam como questionáveis. Yuri Alberto, centroavante titular do Timão, vem demonstrando publicamente seu desejo de seguir no clube, mas a relação com a diretoria passa por momentos de tensão. O jogador, que é um dos maiores salários do futebol brasileiro, recebendo cerca de 17 milhões de reais por mês, esperava que, ao mostrar comprometimento em permanecer, seria recompensado com um novo contrato ou ao menos uma valorização salarial. No entanto, o clube não fez qualquer movimento neste sentido. O vínculo do jogador vai até dezembro de 2027 e, mesmo diante da sua importância técnica e financeira, a diretoria decidiu não iniciar qualquer conversa para prorrogação ou reajuste. Internamente, o Corinthians adota uma postura de cautela, aguardando uma possível proposta do exterior. Se uma oferta robusta chegar, o clube está disposto a negociar o atacante, lembrando que detém apenas 50% dos seus direitos econômicos. A pedida gira em torno de 20 milhões de euros apenas pela parte do Timão, o que eleva o valor total da operação a cifras que podem beirar os 40 milhões de euros. Yuri, por sua vez, manteve-se ativo até durante o período de férias, realizando trabalhos físicos para estar à disposição do técnico Dorival Júnior na reapresentação. Isso mostra o comprometimento do atleta, que sente que sua dedicação não tem sido correspondida pela diretoria. Ele quer ficar, quer se valorizar dentro do clube, mas percebe que o clube não lhe dá o retorno esperado. A situação ainda é estável, mas pode desandar caso uma proposta do exterior realmente apareça e as conversas com a diretoria não evoluam. Ele sabe que, mesmo sendo um dos principais ativos do elenco, o Corinthians pensa mais em uma venda do que em investir ainda mais nele. Enquanto isso, nos bastidores do mercado surgiu uma informação de bastidor que causou alvoroço. O Corinthians tentou atravessar o negócio entre Palmeiras e Nottingham Forest pelo atacante Ramon Sosa. O Palmeiras já tem um acordo avançado com o clube inglês para a contratação do paraguaio em valores próximos de 14 milhões de euros, já incluindo comissões para empresários. Sem a confirmação oficial do acordo entre as partes, o Corinthians sondou a possibilidade de trazer Sosa por empréstimo, uma tentativa considerada ousada. Contudo, o Nottingham Forest rejeitou imediatamente, reforçando que só aceitaria uma venda em definitivo. Diante disso, o Timão retirou-se da disputa sem sequer abrir uma negociação formal. Com a investida frustrada por Sosa, o Corinthians manteve o foco em outras frentes de reforço, mirando especialmente o setor ofensivo. Um nome que segue na mira é Biel, atacante que pertence ao Sporting de Portugal. O clube português, no entanto, já rejeitou a primeira proposta do Corinthians de cerca de 5 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos. Mas os contatos continuam e o Timão trabalha para melhorar os termos e chegar a um acordo. Vale destacar que o Sporting pede 7 milhões de euros por 100% dos direitos do jogador. O Corinthians tem feito ofertas proporcionais ao valor pedido. Ofereceu, por exemplo, 35 milhões de euros por 50%, que mantém a proporcionalidade com a pedida portuguesa. Há também relatos de que o clube fez propostas por 70%, 80% e até 90% dos direitos, variando os valores entre 56 milhões e 63 milhões de euros, sempre tentando adaptar o negócio à sua realidade financeira. No entanto, apesar do esforço, a contratação de Biel gera dúvidas e críticas entre torcedores e comentaristas. A avaliação geral é de que Biel, embora jovem e com potencial, não tenha futebol suficiente para justificar uma operação tão cara. Muitos acreditam que o ideal seria contratá-lo por empréstimo com uma cláusula de opção de compra estipulada para o fim do vínculo, o que daria tempo para o clube avaliar o desempenho do atleta em campo antes de realizar um investimento definitivo. Afinal, o histórico recente de Biel não inspira plena confiança e sua adaptação ao futebol brasileiro ainda é uma incógnita. A diretoria, no entanto, parece disposta a insistir diante da escassez de opções ofensivas no elenco. Outro nome que entrou na pauta corintiana e também gerou polêmica foi o de Carlos Vinícius. O atacante, que estava no Fulham, foi oferecido ao Corinthians, mas os valores assustaram: mais de 1 milhão de reais mensais de salário, o que causou perplexidade em parte da torcida e da imprensa. Mesmo que viesse sem custos de transferência, a pedida salarial foi considerada exorbitante para um jogador que ao longo da carreira não conseguiu se firmar em nenhum grande clube.
Para muitos seria um novo caso de investimento alto em um atleta que viria para ser reserva de Yuri Alberto, algo inaceitável diante da situação financeira delicada do clube. Comparações com o passado surgem. Lembram que em 1999, por exemplo, quando Luizão era o titular absoluto, o clube não mantinha reservas tão caros. Era comum recorrer a atletas da base como Fernando Baiano que ganhavam bem menos e poderiam dar conta do recado quando necessário. Hoje o Corinthians ainda tem que lidar com salários altos como o do próprio Yuri e de outros atletas que pouco renderam como Garro e Coronado. Há também a lembrança de que o clube paga parte do salário de Fagner emprestado ao Cruzeiro e do Pedro Raul no Ceará. Em meio a tudo isso, cogitar trazer Carlos Vinícius por esse valor parece ainda mais insano. Isso sem contar que o jogador de 30 anos já passou por várias equipes e não conseguiu se destacar em nenhuma, nem mesmo no Fulham, onde teve atuações bastante questionadas. Muitos argumentam que seria mais lógico apostar em jovens do elenco como Kaique ou Wesley Guni ao invés de comprometer milhões com um jogador que seria na prática suplente. Os torcedores começam a se mobilizar nas redes criticando as escolhas da diretoria e pedindo mais transparência nas negociações. O clima é de desconfiança porque investir alto em nomes com desempenho duvidoso enquanto jogadores promissores da base mal têm oportunidade, por que insistir em reforços caros se a prioridade do clube deveria ser equilibrar as finanças. Ao mesmo tempo há um sentimento de frustração por ver rivais como o Palmeiras fazendo contratações de impacto, como a de Ramon Sosa, enquanto o Corinthians se contenta em disputar nomes medianos no mercado. O torcedor quer um time competitivo, mas também quer responsabilidade financeira e critério nas contratações. A situação atual do Corinthians reflete bem o dilema que muitos clubes brasileiros enfrentam: equilibrar as contas sem perder a competitividade esportiva. É uma corda bamba difícil de atravessar, ainda mais com a pressão constante de torcida, imprensa e até dos próprios jogadores. No caso de Yuri Alberto, a questão é clara: ele se sente desvalorizado, quer reconhecimento por sua entrega e protagonismo e teme que sua carreira seja prejudicada por um clube que parece mais interessado em vendê-lo do que em investir nele. No caso de Biel e Carlos Vinícius, o risco é alto de gastar demais com apostas que podem não dar retorno. O Corinthians precisa decidir qual será sua identidade nos próximos anos: um clube que aposta na base e contrata com inteligência, ou um clube que repete erros antigos gastando alto em nomes que não entregam o que se espera. A torcida observa atenta e impaciente porque no futebol, como todos sabem, a conta sempre chega, dentro ou fora de campo. A diretoria do Corinthians, apesar de todas as críticas, tenta passar a imagem de que segue um plano bem definido. O presidente Augusto Melo e seus aliados vêm afirmando que o clube está no caminho certo mesmo com as turbulências recentes envolvendo finanças, bastidores políticos e contratações questionadas. No entanto, para quem acompanha o dia a dia do Parque São Jorge, fica evidente que o ambiente interno não é dos mais saudáveis e as decisões tomadas indicam mais improviso do que planejamento. Há uma clara desconexão entre o discurso oficial e as ações executadas no mercado da bola. Os reflexos dessa desconexão aparecem nos resultados esportivos e principalmente na montagem do elenco. A base do time, embora conte com bons jogadores em algumas posições, sofre com desequilíbrios e apostas pouco embasadas. O meio-campo, por exemplo, foi alvo de reforços como Rodrigo Garro e Igor Coronado, mas nenhum dos dois conseguiu ainda mostrar o futebol que os credenciou como grandes contratações. Coronado, além disso, sofre com recorrentes problemas físicos e não conseguiu emplacar uma sequência de jogos desde que chegou. O investimento nesses atletas foi elevado e o retorno até o momento está longe do esperado. Com o elenco ainda incompleto e com setores carentes, a diretoria optou por abrir novas frentes no mercado, mirando alvos de difícil negociação ou de rendimento duvidoso. Isso não apenas compromete o caixa, como também levanta suspeitas quanto ao critério usado para definir as prioridades. Um exemplo que ilustra bem esse cenário é a indefinição em torno da lateral direita. Com Fagner fora dos planos emprestado ao Cruzeiro, o clube ainda não resolveu quem será o titular absoluto da posição. Matheus França foi testado, mas não agradou. Sem um nome de confiança, a equipe sofre defensivamente, o que influencia diretamente no desempenho coletivo. Além disso, o Corinthians vive uma relação tensa com a própria torcida, que começa a perder a paciência com a gestão de Augusto Melo. As promessas de modernização, profissionalismo e austeridade feitas durante a campanha eleitoral não estão sendo concretizadas na prática.
Ao contrário, o que se vê é um clube que repete velhos vícios negociando com intermediários obscuros, contratando sem planejamento a longo prazo e enfrentando disputas internas que paralisam decisões importantes. A base que deveria ser prioridade segue sendo subutilizada. Jovens promissores como Breno Bidon, Guilherme Biro, Léo Mana e Arthur Souza têm poucas oportunidades reais de mostrar serviço no time principal. A falta de espaço para os garotos da base causa indignação, especialmente porque o clube vive uma crise financeira conhecida. Contratar atletas caros para funções que poderiam ser preenchidas por jogadores formados no clube parece uma decisão contraditória e muitas vezes irresponsável. O caso do atacante Carlos Vinícius reforça esse debate. Ao considerar pagar mais de R$ 1 milhão mensais a um jogador que dificilmente será titular, a diretoria ignora completamente o potencial de nomes da base que poderiam crescer com sequência e confiança. Outro fator que pesa nesse momento é o relacionamento com empresários. Há uma clara influência de agentes nas decisões de contratações e renovações. Alguns nomes são trazidos não por necessidade esportiva ou por mérito técnico, mas sim por interesses externos que orbitam o clube. Isso compromete a autonomia da diretoria e gera desconfiança na torcida. Os torcedores mais atentos começam a identificar padrões nas negociações e levantam dúvidas sobre a real motivação por trás de algumas contratações. O episódio da tentativa de atravessar o negócio por Ramon Sosa também evidencia um problema recorrente: o Corinthians tem agido de maneira reativa no mercado. Ao invés de trabalhar com um planejamento estratégico de identificar alvos com antecedência e buscar negociações discretas e bem articuladas, o clube espera os rivais se movimentarem para depois tentar entrar na disputa, quase sempre de forma tardia, improvisada e ineficaz. A sondagem por Sosa, feita já com o jogador encaminhado ao Palmeiras, expõe essa fragilidade institucional. Não se trata apenas de perder uma disputa, trata-se de não ter projeto, de não ter foco. No vestiário, tudo isso pesa. Jogadores percebem quando o ambiente fora de campo está desorganizado. Isso afeta diretamente a concentração, a motivação e até o rendimento técnico. Dorival Júnior, experiente e respeitado, tem tentado blindar o elenco dessas interferências externas, mas até ele enfrenta limitações. Sem respaldo total da diretoria e com um elenco ainda em formação, o técnico precisa lidar com lacunas no time e com atletas que não rendem o esperado. O Corinthians de 2025 ainda não tem uma identidade clara em campo, não apresenta padrão tático consolidado e depende muitas vezes de lampejos individuais para vencer partidas. No aspecto financeiro, as decisões também preocupam. O clube ainda carrega dívidas vultuosas, especialmente relacionadas à Neoquímica Arena. Os acordos firmados com a Caixa Econômica e outros credores não foram suficientes para aliviar completamente a carga. Os custos com a folha salarial seguem elevados e o retorno em campo não justifica o investimento. Além disso, o clube sofre para gerar receitas consistentes além da bilheteria. A marca Corinthians ainda é forte, mas começa a perder valor diante da instabilidade crônica e da falta de resultados expressivos. Em paralelo a isso, o clube precisa lidar com o avanço dos rivais. O Palmeiras segue em processo contínuo de consolidação, contratando com assertividade e mantendo uma gestão equilibrada. O São Paulo, mesmo com limitações, começa a colher frutos da aposta em jovens e na manutenção de um projeto técnico coerente. O Flamengo segue como referência financeira e técnica no país. O Corinthians, diante de tudo isso, parece perdido, oscilando entre promessas grandiosas e resultados medíocres. A torcida apaixonada e fiel ainda comparece, mas a paciência tem limite. Não há até o momento sinais claros de mudança estrutural na maneira como o clube é gerido. A cada janela de transferências, a expectativa é de que as decisões finalmente sigam um rumo mais racional, mais técnico, mais coerente. Mas o que se vê recorrentemente são tentativas frustradas, investimentos mal planejados e anúncios de reforços que mais dividem do que empolgam. O torcedor quer ver um Corinthians forte e competitivo, mas também quer sentir que o clube está sendo cuidado com responsabilidade. Se a diretoria não conseguir encontrar esse equilíbrio, os próximos meses serão ainda mais turbulentos. A pressão vai aumentar tanto no campo quanto fora dele. O elenco, sem a base de um planejamento sólido, continuará refém de improvisos. E a torcida que carrega o clube nas costas há décadas pode finalmente se cansar. O Corinthians precisa reencontrar seu rumo, não apenas com boas contratações, mas com um projeto que vá além do imediatismo.
Um projeto que respeite sua história, sua base, seu torcedor e seu futuro. Porque enquanto os erros se repetirem, o presente seguirá frustrante e o futuro continuará nebuloso. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O aeroporto de Guarulhos viveu uma manhã atípica nesta quarta-feira. O que começou como um simples boato nas redes sociais ganhou força com registros de um jatinho particular pousando discretamente por volta das 6h30. O motivo? Nada menos do que a possível chegada de Cristiano Ronaldo ao Brasil, e, mais surpreendente ainda, para assinar com o Corinthians. Fontes ligadas ao clube paulista indicam que há, sim, conversas avançadas com o staff do craque português. Ainda não há confirmação oficial, mas rumores dão conta de que Ronaldo estaria disposto a encarar um novo desafio em sua carreira, vestir a camisa alvinegra e disputar o Campeonato Brasileiro e a Libertadores pelo timão. A presença do jogador em Guarulhos, ainda que não confirmada pelas autoridades aeroportuárias, coincidiu com o desembarque de figuras ligadas à diretoria do clube e um forte esquema de segurança. O burburinho tomou conta das redes sociais. Torcedores gravaram vídeos de carros blindados deixando o terminal executivo em alta velocidade, e hashtags como hashtag Cristiano no Timão e hashtag CR7 no Brasil rapidamente alcançaram os assuntos mais comentados do X, antigo Twitter. Até alguns jogadores do elenco atual do Corinthians postaram mensagens enigmáticas nas redes, reforçando a especulação. Nos bastidores do Parque São Jorge, ninguém confirma, mas também ninguém desmente. A única declaração oficial veio do presidente do clube, em tom misterioso: o Corinthians é grande. E grandes sonhos não são proibidos. Nos corredores da Neoquímica Arena, há quem diga que o patrocínio de uma grande empresa internacional pode viabilizar o negócio, bancando parte do salário do astro português. Cristiano Ronaldo, atualmente no Al Nassr, da Arábia Saudita, teria manifestado interesse em encerrar sua carreira em um país apaixonado por futebol e de cultura vibrante. O Brasil se encaixa perfeitamente nesse desejo, e o Corinthians, com sua torcida fiel e enorme visibilidade, seria o palco ideal para essa despedida triunfal do futebol mundial. É cedo para cravar qualquer coisa, mas o clima é de expectativa. Se tudo isso não passar de um rumor, é certamente um dos mais empolgantes dos últimos anos no futebol brasileiro. Por enquanto, resta esperar e acompanhar os próximos capítulos dessa história que já está incendiando a imaginação da fiel. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!